Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, o amor do Imaculado Coração de Maria esteja contigo. Domingo da Santíssima Trindade, mistério de fé. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, número 234, o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo e, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé e a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial da hierarquia das verdades de fé. Toda a história da salvação não é senão a história do caminho e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e se une aos homens que se afastam do pecado. No domingo passado, foi o domingo de Pentecostes, vivemos a revelação da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Porém, aquilo que não sabemos de Deus é muito mais do que aquilo que dele conhecemos. A respeito disso, já escrevia Santa Catarina de Sena: Vós, Trindade eterna, sois como um mar profundo, no qual, quanto mais procuro, mais encontro. E quanto mais encontro, mais cresce a sede de vos procurar. Saciais a alma, mas de um modo insaciável, porque, saciando-se no vosso abismo, a alma permanece sempre faminta e sedenta de vós, ó Trindade eterna, desejando ver-vos com a luz da vossa luz. A mente humana não consegue por si só abarcar todo o mistério de Deus. Permanece sempre para nós um mistério. Por isso dizemos, mistério da Santíssima Trindade. Porém, o que sabemos de Deus, porque Ele nos quis assim revelar, já nos basta para podermos ter a verdadeira ciência, que é a ciência do amor. São João assim nos diz: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e seu amor em nós é perfeito. Damos conta de que permanecemos nele e ele em nós por nos ter feito participar do seu Espírito. João, primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 12 e 13. Ou seja, mesmo não podendo abarcar com a nossa limitada razão a imensidão do mistério de Deus, podemos viver, no entanto, uma vida trinitária, ou seja, uma vida de comunhão e de imitação da Santíssima Trindade por aquilo que Deus já nos quis revelar. Por exemplo, a Santíssima Trindade é comunhão da mesma natureza, a diversidade de pessoas em Deus e a submissão do Filho ao Pai, que lhe submete todas as coisas. E nós fomos criados nesta forma, na forma da Santíssima Trindade. Como diz lá o Gênesis, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus chama-nos, portanto, a uma vida, antes de tudo, de comunhão com a Santíssima Trindade. Em João, capítulo 14, versículo 20, diz: Nesse dia compreendereis que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Santo Hilário explica essa passagem, diz assim: O Filho está no Pai porque tem a mesma natureza do Pai. Nós estamos no Filho pela natureza humana que ele uniu a si na pessoa do Verbo encarnado. Ele está em nós por meio do sacramento. Por exemplo, em João 6,56 diz: Quem realmente come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Porém, o Senhor não nos chama somente a uma vida de comunhão, mas também uma vida de imitação. É nisto que consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele mesmo que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 10. A Trindade é comunhão na mesma natureza, mas também diversidade de pessoas. 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Como imitação, devemos amar e louvar a Deus por toda a beleza da diversidade, de modo especial na família e na igreja, para não falar noutros âmbitos, como na sociedade civil.
O que seria do médico sem o pedreiro que lhe fizesse a casa? O que seria do pedreiro sem o médico que lhe curasse as fraturas e acidentes? Aqui cai por terra todo o igualitarismo anárquico que vemos nas ideologias comunistas, das quais Nossa Senhora tanto nos advertia em Fátima, de que, se a Rússia não se convertesse, espalharia os seus erros pelo mundo, causando guerras e perseguições à Igreja. Aqui entra, para nossas famílias, o respeito pelas personalidades distintas, pelos dons e carismas distintos no âmbito da Santa Igreja. Não é verdade que, às vezes, um pai se admira porque o filho pode ser fisicamente como ele, mas a personalidade é diferente, né? Porque é uma pessoa diferente. Então toda a diversidade, fruto dessa riqueza da Santíssima Trindade. Isso na família. Na igreja, riqueza dos carismas, dons diversos. Na sociedade, vocações, profissões, funções diversas que se complementam. Então a Santíssima Trindade não é só comunhão e diversidade, mas também sujeição mútua. E aí uma ordem perfeita, né, com essa sujeição mútua. O Pai submete todas as coisas ao Filho, e este anseia por submeter-se a si mesmo e a todas as coisas ao Pai. Nosso Senhor diz-nos que este era mesmo o seu alimento. Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. João 4,32. Em Lucas 22:42, diz assim: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Nosso Senhor não só se submeteu ao Pai do céu em tudo, mas também àquela imagem linda da Santíssima Trindade aqui na terra, que é a Sagrada Família. Depois de tê-lo encontrado no templo, entre os doutores da lei, o Evangelho de São Lucas diz que Jesus voltou com Nossa Senhora e São José para Nazaré e era-lhes submisso. Imaginemos o Filho de Deus submisso às suas criaturas. Lucas 2, versículo 51. Desse modo, embora não possamos abarcar com a nossa limitada razão todo o mistério de Deus unitrino, podemos viver principalmente no âmbito das nossas famílias e da Santa Igreja, uma vida trinitária. Uma vida de comunhão, de amor no Espírito Santo, uma vida de respeito e de apreço pela diversidade, que é uma expressão da insondável riqueza de Cristo, e uma vida de obediência corresponsável aos nossos legítimos superiores, e no que não seja pecado ou seja irrelevante, até mesmo aos nossos pares e subordinados. Assim, viveremos uma vida trinitária de comunhão, diversidade e sujeição mútua. Não esqueçamos, porém, que a nossa igreja e as nossas famílias são aquilo que se diz mysterium lunae. São como a lua. Para ter luz, precisa receber a luz do sol. Assim também a igreja e as nossas famílias e a sociedade humana são imagens da Trindade Santíssima, mas refletem essa luz enquanto iluminadas por ela. Por isso, a necessidade da oração perseverante. Entendemos desse modo santos como São Francisco de Sales, que diziam claramente ser até uma heresia querer excluir a vida devota dos diversos âmbitos da vida civil, inclusive os quartéis dos soldados, os escritórios, as oficinas. Isso não quer dizer que essas pessoas tenham que ter a vida contemplativa de um monge, mas adequada à sua realidade. Assim, iluminada pela Santíssima Trindade, a nossa sociedade pode crescer e se desenvolver na sua forma, na forma dessa comunhão de pessoas distintas, da mesma natureza, de sujeição mútua por amor. E assim a harmonia pode reinar na sociedade, na família e na igreja, e excluindo toda a tentação de doutrinações, de ideologias que querem um igualitarismo impossível e destruir toda a ordem social. Que Nossa Senhora de Fátima interceda por nós para que possamos aprender com a Santíssima Trindade a comunhão, o
o respeito pela diversidade e a sujeição mútua. Meu irmão, minha irmã, para ti, para toda a vossa família, um bom domingo da Santíssima Trindade. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.